Boa tarde. Nós vamos começar agora a mesa com a Cissa Fittipaldi, essa artista maravilhosa que está aqui. Vocês já viram a apresentação que a Finilis preparou com um pequeno resumo, né, sobre o trabalho da Cissa. Aqui a gente tem os exemplares do dossiê com o trabalho da Cissa, que foi enviado como parte da candidatura dela para o Prêmio Hans Christian Andersen, que aponta os melhores artistas, ilustradores, escritores, é considerado o Nobel da Literatura Infantil, e os candidatos são apontados pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Então, está aqui o material que foi preparado, super bacana. Depois vocês podem dar uma olhada para ver que tem um apanhado aí, né, das melhores cenas. E eu queria destacar, então, o perfil da Cissa, que, além desse trabalho maravilhoso com ilustração, tem uma vertente de pesquisa muito forte com as comunidades indígenas. Na mesa mais cedo, o Rui estava falando exatamente sobre esse ponto, que não apenas é a construção das narrativas, tem uma pesquisa da linguagem visual desses povos, da cultura, uma imersão que a Cissa faz, é uma coisa muito, muito maravilhosa, e a vertente também de formação de novos artistas, novos ilustradores, porque ela é pesquisadora na UFG, nos cursos de ilustração e design editorial. Então, agora eu vou passar a palavra para a Cissa começar aqui o nosso bate-papo, e, no final, a gente pode ter algumas perguntas para interagir com vocês. Legal. Bom, boa tarde para todo mundo. Em primeiro lugar, novamente agradeço a todo o apoio da Fundação ao longo de todos esses anos que eu tenho trabalhado com literatura para criança, livro para criança, ilustração. Beth Serra, que é uma grande aliada, uma grande amiga, e pelo convite de participar dessa festa, que, para mim, o Salão do Livro é uma festa. No começo, quando eu comecei a trabalhar, ainda nos anos 70, quando fiz as primeiras viagens de campo para as aldeias indígenas, eu não tinha ainda uma noção clara de que eu trabalharia com livros para criança. Na verdade, foi uma estadia longa entre os índios Nambiquara que proporcionou uma reflexão acerca do que fazer com uma experiência tão contundente e modificadora da minha pessoa como aquela. Guilherme, você pode passar. O meu material é enorme, cheio de... porque eu tenho trocentas viagens. Na verdade, eu sou muito conhecida por ser uma artista viajante, porque eu vou aos locais, faço a pesquisa para depois transformar em livros, e quase nunca eu falo dessas viagens. Fica até aquela coisa um pouco parece meio marota, né? Mas, então, eu preparei um material para falar sobre tudo isso que acontece na minha vida antes de virar livro. Às vezes vira livro e, às vezes, não vira livro. Às vezes viram outros tipos de trabalho, sempre artísticos e que têm a ver com a minha experiência de ilustradora, mas nem sempre livro para criança, né? Então, pode passar, Guilherme. Um pouquinho para trás, por favor. Então, essa é uma cena dos índios Nambiquara nos anos 70, quando eu vivi lá, que era uma etnia vivendo em seu estado absolutamente natural em termos de integridade da cultura tradicional, mas que estava sofrendo, naquele momento, as consequências genocidas da ocupação do território, bastante cruel, e já daquele agronegócio, digamos assim, incipiente, porém já mais apegado aos antigos latifúndios, né? Apoiado pela ditadura militar. Essa é uma cena que eu fotografei em 1975, que foi quando eu morei lá. Só para marcar aí um início, né? Depois dessa experiência, que, pensando nas consequências de tudo que eu vivi lá, é que eu cheguei à conclusão, porque eu era arquiteta, eu estudava arquitetura. Então, ir para uma aldeia indígena fez parte de... eu tinha um desejo infantil muito grande de conhecer,
por uma outra história que é grande demais, que não dá para eu contar aqui agora. Eu tinha essa curiosidade infantil, que consegui realizar durante o período em que eu fui a estudante universitária em Brasília, e nem me passava pela cabeça fazer ilustração para criança. Mas, quando eu pensei em que tipo de coisa eu poderia fazer como resposta a essa experiência vivida, a primeira conclusão que eu cheguei é de que não seria para nenhuma pessoa da minha idade, nem mais velha, uma pessoa adulta, mas que seria para crianças, pelo fato de que eu era um raciocínio bem primário, poder aumentar no tempo a duração de uma eficácia política, né? Eu tinha em mente que eu queria lutar a favor de um pensamento de defesa de um grupo humano que estava em risco de vida. Então, eu achei que eu deveria convencer o público com menor idade, porque a duração dessa consciência ia perdurar. E interessante que agora se passaram 35, quase 40 anos, e eu tenho encontrado leitores da minha obra que estão com 40 anos de idade. Eu já estou bem mais velha, né? Na época, eu tinha 25 anos quando eu viajei para os Nambiquara, e eu permaneci com eles por 6 meses, depois eu fiz um intervalo, voltei, fiquei mais 3, então foi quase um ano de convivência. Para um antropólogo não significa nada, é muito pouco tempo para que você possa iniciar uma imersão mesmo nessa cultura e um diálogo mais... para poder chegar numa escrita etnográfica, você tem que ter muito mais vivência e tudo, mas, para um artista, já é uma experiência bastante longa, bem significativa e satisfatória, né? Então, eu sempre também essa posição de que, por mais que eu estudo, eu leio, antropologia é um norte para mim, eu procuro me informar bastante dessa bibliografia para trabalhar, mas eu não sou antropóloga. Quando eu estou na aldeia, quando eu estou trabalhando, eu sou artista. Pode passar, Guilherme. Então, nos anos 80, eu tive a oportunidade de produzir livros, que acabei fazendo uma pequena coleção com 8 títulos. E, nessa época, eu tive uma convivência muito grande com a fotógrafa Cláudia Andujar, porque nós estávamos criando a comissão, havia um trabalho pela comissão pela criação do Parque Yanomami, e eu trabalhei com ela nisso, e produzindo um monte de materiais, inclusive nós vamos ver algumas imagens aqui, um manual, uma cartilha de saúde para ser utilizada pelos próprios indígenas. Então, pode passar, Guilherme. Uma questão que, como ilustradora, para mim é muito importante, que eu queria deixar claro, assim, que para mim é crucial, como o Rui colocou hoje, ao falar sobre os contos de fadas, tantos desafios que ele, como ilustrador, tem que enfrentar, né? No meu trabalho, talvez não tenha tanta profundidade, tanta maturidade quanto o Rui, mas eu também identifico algumas dificuldades muito grandes, e aí a vivência, a experiência vivida nos lugares, somado com o que a antropologia me ajuda a entender, me dão um norte, um caminho para eu buscar soluções, para eu buscar uma resolução. Então, vou tentar explicar para vocês o que para mim é a minha dificuldade quando eu me deparo com um texto indígena, com um mito, com um relato que tem a naturalidade da linguagem do próprio orador, do próprio narrador, ou uma tradução direta de um texto escrito em língua indígena, né? Por que a antropologia é tão importante para mim, a vivência, e o que é difícil para mim?
Então, eu peguei aqui, só para dar um exemplo, um texto do Davi Kopenawa, que é um líder político Yanomami, xamã, e que hoje é uma voz internacional, e acabou de publicar, recentemente, 2 anos ou 3 anos para cá, um livro que eu recomendo, belíssimo, que se chama Queda do Céu, que é a parceria dele com um antropólogo de 40 anos. Eles ficaram 40 anos juntos, dialogando, vivendo, convivendo, fazendo política, antes de publicar esse livro. O livro é considerado hoje o novo paradigma na antropologia mundial. E a autoria dele é basicamente do Davi, com uma interlocução com o Bruce Albert, que é esse antropólogo. Então, vou pegar esse trechinho aqui para vocês verem. O Davi falando sobre esse drama que é, hoje, a destruição da floresta. A floresta está viva. Só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la. Se conseguirem, os rios vão desaparecer debaixo da terra, o chão vai se desfazer, as árvores vão murchar e as pedras vão rachar no calor. A terra ressecada ficará vazia e silenciosa. Os espíritos chapiri, que descem das montanhas para brincar na floresta em seus espelhos, fugirão para muito longe. Seus pais, os xamãs, não poderão mais chamá-los e fazê-los dançar para nos proteger. Não serão capazes de espantar as fumaças de epidemia que nos devoram. Não conseguirão mais conter os seres maléficos que transformarão a floresta num caos. E então morreremos, um atrás do outro, tanto os brancos quanto nós. Todos os xamãs vão acabar morrendo. Quando não houver mais nenhum deles vivo para sustentar, o céu vai desabar. Porque eles têm, na sua mitologia tradicional, a história de que o céu vai cair. Assim como o fim do mundo, o Apocalipse Yanomami, é a queda do céu. O céu vai desabar e o mundo vai acabar. Bom, então, pode continuar lá. Eu grifei aqui 2 palavrinhas que são muito importantes nesse texto. Se a gente não entender essas palavras, se um ilustrador não entender bem essas palavras, ele não consegue ilustrar esse texto. Ele pode até fazer um desenho bonito, ele pode fazer uma ponte entre um desenho e esse texto, ele pode decorar esse texto, ele pode enfeitar, porém ele não ilustra. Se ele não decifrar o significado dessas 2 palavrinhas, seus espelhos. Porque você pode imaginar os espíritos chapiri que descem das montanhas e vêm brincar na floresta. Vocês podem imaginar o Saci, o Capora, uma Iara, que desceu aí do céu, saiu uma mariposa, desceu voando, está brincando na floresta, certo? Agora, descer para brincar na floresta em seus espelhos, aí existe uma especificidade. Que são esses espelhos? Um ilustrador que não busque saber o que é isso, ele pode interpretar esses espelhos de 500 milhões de maneiras. Pode ser o reflexo no lago, pode ser numa gota de orvalho, esse espelho pode ser um gêmeo, né? Tem tantos gêmeos na mitologia indígena, né? Tem os gêmeos primordiais, tem Sol e Lua. Pode achar que é um gêmeo e pronto, né? Então, essa é a dificuldade de pegar um texto indígena, onde ele já teve a primeira dificuldade de tentar encontrar uma palavra no português que possa exprimir algo, um conceito que não existe para nós, na nossa cultura, e que nem sempre a gente vai entender. Então, para você entender esse espelho aqui, ou você estuda antropologia e vai entender a natureza da pessoa, vai estudar a antropologia da pessoa, o que é a noção de pessoa numa determinada cultura, e você vai se aproximar desse conceito, ou você não vai entender.
Então, no caso dos Yanomami, e no caso de grande parte da mitologia ameríndia, a gente tem uma inversão em relação ao conhecimento ocidental, porque nós, com a teoria evolucionista, a gente tem a suposição de que a gente veio dos animais, né? Então, a evolução de um primata, de um macaco, de um primata para o humano, né? Só que para a mitologia ameríndia, eu não vou generalizar, mas para um grande grupo de etnias e de culturas, o pensamento é ao contrário. E essa é a base de um conceito desenvolvido pelo Eduardo Viveiros de Castro, que é um grande antropólogo, até carioca, que trabalhou no Museu Nacional, foi diretor do Museu Nacional por muito tempo, e o coordenador dos grupos de pós-graduação em antropologia aqui, que criou uma teoria básica para o pensamento ameríndio, que é o perspectivismo, que é algo como... Existem dois conceitos, o perspectivismo e o perspectivismo ameríndio. O perspectivismo seria aquele se aproximar mais próximo possível do pensamento indígena, que, no caso de um ocidental, seria colocar a sua cabeça aqui ao lado, então ele vai conseguir, pelo menos, um olhar em paralelo do que o indígena está realmente se referindo, ou, então, do próprio indígena em relação ao seu próprio mundo, que tem a ver com esse termo aí, em seus espelhos, que é, por exemplo, dizer que os animais que a gente conhece hoje, que estão aí na realidade, na floresta, eles eram humanos. Então, é o contrário do que a gente acha. Os humanos é que, um belo dia, lá naquela história ancestral, fora do tempo, atemporal, dos mitos, esses animais, esses humanos, é que se transformaram em animais. Então, os xamãs, quando eles entram em contato com os sobrenaturais na floresta, quem são esses sobrenaturais? Tem alguns espíritos, chapiri, que descem nos seus espelhos, ou seja, o humano que se transformou em macaco, que ele é o humano e é o macaco, o xamã vê essas duas coisas ao mesmo tempo no macaco ou no humano. Por exemplo, ele pode, numa sessão, num cerimonial comandado por um xamã, ele pode, num humano, identificar o animal que corresponde, que está ali se manifestando, e vice-versa. Então, existe uma simbiose entre humano e animal, que tem a ver com a Bela e a Fera, que ao qual o Rui se referiu hoje, aquele personagem híbrido do conto de fadas, ele é mais ou menos um correspondente desse sobrenatural, que, na verdade, ele é um ancestral que permanece nas nossas vidas e no nosso cotidiano. Eu falo nosso porque estou me imaginando aqui, andando com os índios no meio da floresta, né? Como sendo o pássaro que canta, a onça que vai acordar de noite, vai caçar, os animais como eles estão mesmo, até para serem flechados e virar comida, né? Pode passar. Então, eu estou mostrando alguns desenhos que foram feitos por velhos xamãs Yanomami, nos anos 70, com os quais eu tive contato através da Cláudia Andujar, porque eu não tive a oportunidade de viajar para as aldeias Yanomami, mas eu convivi com essa sabedoria dentro do apartamento da Cláudia Andujar, na Avenida Paulista, em São Paulo. E eu participei de várias sessões com eles, desenhei com eles, e, na época, eles produziam esse tipo de grafismo. Para quem for visitar a exposição da Cláudia Andujar, que está em cartaz no Instituto Moreira Salles, aqui do Rio de Janeiro, vai ter oportunidade de ver lá alguns desenhos realizados por esses índios, que ela conservou como parte da coleção dela e estudou. E
chegou até a escrever um pouco, alguns artigos sobre esses desenhos. E eu também, nessa época, por intermédio dela, pude também compartilhar e me aproximar desse universo. Pode passar. Então, esses desenhos, eles são muito inspiradores para o meu trabalho, porque eu considero esses xamãs verdadeiros mestres, porque eu só tinha visto um conceito do modo de trabalhar parecido, uma vez que eu vi um conjunto de calígrafos orientais trabalhando na Universidade de Brasília, fazendo caligrafia, e que explicaram mais ou menos como era o método deles, né? E muito parecido com o que esses xamãs me falaram, porque esse tipo de grafismo aqui, por exemplo, que tem essa energia, esses rabisquinhos que são energéticos, que são muito presentes no desenho deles. Eu estava vendo um índio fazer uma prancha muito grande só desse tipo de grafismo, sem as figuras. Fiquei intrigada por causa do tamanho, que eu não estava conseguindo entender bem se aquilo seria uma roça, se aquilo seria a interpretação de São Paulo, que ele estava tentando registrar. Enfim. Então, com a ajuda da Cláudia, e ela também curiosa, eu perguntei para ele, mas, afinal, o que você está desenhando? Que é uma pergunta horrível de você fazer para um desenhista, né? O que você está desenhando? Mas eu perguntei isso, e ele me respondeu, assim, na maior simplicidade, nada não, só o que sai pela ponta dos meus dedos. Então, é um conceito, é uma aula de metodologia. Então, voltei para casa e, por vários dias, eu fiquei tentando chegar nessa percepção, um nível, um domínio da sua energia vital. Porque, na concepção deles, eles imaginam assim, que a mesma força que faz com que um bebê surja na barriga da mulher e seja expulsado para fora, para a vida, essa mesma força é a água do rio que corre, o vento que venta, a água que está fervendo na panela, que vai fazer a comida, a pedra que rola do alto da montanha. Então, eles têm uma concepção de que existe uma energia vital que pertence a todos os seres e a todos os outros elementos, até os que a gente considera inanimados, como as montanhas, as pedras, os minerais, as terras, né? Tudo está dotado dessa energia. E essa energia se manifesta e é ela que ele usa para se exprimir quando ele desenha, principalmente porque o desenho não é uma linguagem da sua própria cultura. O desenho foi algo que surgiu para facilitar a comunicação com os antropólogos, com as pessoas que estão ali convivendo, estudando a cultura deles. É mais uma forma de conversa, de diálogo, e, para eles, uma descoberta de uma possibilidade de linguagem que nunca passou pelo horizonte da vida deles. Porque, para eles, o grafismo já está estabelecido para pintar o corpo, para executar a cestaria, e sempre tem uma intencionalidade, mesmo quando é decorativo, o decorativo está sempre baseado numa adequação. A ideia de decor é uma ideia de adequar. Então, por exemplo, a cuia que está decorada por dentro e não por fora. Mas por que por dentro e não por fora? Porque aquela decoração está ali, aqueles elementos estão ali para defender, para proteger o alimento que vai ser colocado ali dentro. O corpo, a mesma coisa. Você vai pintar o corpo ou para amar uma mulher, para seduzir um homem ou uma mulher, ou para ficar poderoso para a guerra, ou para se esconder do olho dos espíritos, você não quer ser visto. Então, se entope de urucum, para não ser visto pelos espíritos, ou, ao contrário, para se tornar visível, para receber a proteção. Então, são milhões de possibilidades aí para essa pintura que já existe lá, mas que não é o desenho.
O desenho, a arte, como a gente conhece no nosso mundo, não pertence àquele universo cultural, né? Pode passar, Guilherme. Então, aqui alguns outros exemplos, né? Pode passar. Pronto. Então, isso inspirou o meu livro, né? Esse sistema de desenho. Volta um pouquinho, Guilherme, volta um pouquinho. Então, esse desenho, que é o desenho da maloca Yanomami, feito por esses xamãs, e que está publicado num livro muito bonito chamado Mito Poética Yanomami, foi desses livros que são patrocinados por banco, que são livros de arte, que só faz uma ediçãozinha de 1000 exemplares e depois não se vende mais, né? Ele está publicado nesse livro, que você vê um chabono, que é a maloca Yanomami, que ela é redonda, com os vários tapiris, que é a casa de cada família, o pátio central, as redes, né? A casa comunal, é uma representação da casa comunal. E o personagem do livro que eu tinha que ilustrar é um ancestral, que era humano, mas também era um gambá. Como o gambá morava no oco da árvore, então o meu desafio era representar esse personagem híbrido, homem-animal, e morando nessa casa que também era árvore. Então, a próxima, Guilherme. Eu, então, fiz essa solução. Então, é uma negociação. O trabalho do ilustrador, aqui nesse caso, é uma negociação entre o meu mundo, que é aquele com quem eu posso, por meio do consenso, da imagem consensual, convencer um leitor, né, da minha própria cultura, porque eu estou fazendo esse trabalho para leitores que são crianças que moram nas cidades e que não têm a oportunidade de viver a experiência da floresta, mas que traz um conceito visual que tem uma fonte, a fonte que foi estudada e que foi... Então, eu fui em busca de um novo conceito visual, a partir de uma base, para poder, consensualmente, passar essa mensagem de que a casa continua sendo uma maloca, tem o formato de uma maloca, mas ela é o oco da árvore. Então, são esses os desafios que eu acho que podem surgir para um ilustrador que vai ilustrar a questão da mitologia indígena, por exemplo, ou de um certo contexto antropológico, e que não se vale de uma pesquisa e de um estudo mais profundo dessa realidade cultural. Porque ele pode fazer um trabalho lindo, bonito, super decorativo, porque ele estuda o grafismo, desenha a figura humana, bota o cocar e decora com o grafismo, mas isso não significa, não vai muito além disso, né? Pode até ser que meu leitor não compreenda, mas eu tentei, eu busquei, eu acho que com isso também eu chego numa linguagem que não sei, acho que não tinha ninguém que tinha feito assim antes, né? Ao representar uma maloca, fazer a representação da maloca desse jeito. Então, existe uma vontade, que é o conceito que move. É por aí. Passa, Guilherme. Pode passar. Então, do indígena para o meu, né? Uma negociação novamente. E agora, então, isso tudo aconteceu nos anos 80, anos 70, 80, e, na atualidade, a última imagem que eu tenho aqui nesse bloco, do Yanomami, pode passar, que é como eu estou representando, em termos formais, em termos de linguagem, esse mesmo contexto na atualidade. E eu estou construindo uma narrativa que parte de um mito Yanomami. O meu interlocutor é um editor mexicano, e ele se seduziu por essa imagem, porque era uma print, era uma arte impressa que eu levei para Bolonha, muito folgadamente, acho que umas 3 feiras de Bolonha para trás,
Eu pensei assim, não vou levar meu portfólio, pelo amor de Deus, chega de carregar portfólio. Eu já estou velha, eu não preciso mais ficar carregando portfólio. Até porque eu não faço muita questão, nunca fiz tanta questão de ser publicada na Europa. Não tenho, por vaidade, nunca, jamais. Por dinheiro, também não, porque a gente ganha melhor aqui. Nossos editores nos editam melhor. E eu não tenho essa vaidade. Eu gostaria muito, e isso eu já venho falando há muitos anos, de ser publicada na América Latina. Então, eu tive a grande alegria de que todos os livros da série Morená foram publicados em vários países da América Latina, e agora que eu estou voltando a produzir livros autorais, né, com uma consciência muito maior com relação à autoria indígena, porque eu participei dos movimentos também de fazer levantar esses escritores indígenas no Brasil, principalmente trabalhando lá nas pontes. Eu dei aula anos a fio na Universidade de Roraima, da onde saiu Cristino Wapichana, e vários outros escritores no Tapajós e no Tocantins, que hoje são pessoas que estão publicando. Então, eu passei um ano dedicado a isso, e agora é que estou voltando a produzir livros com textos meus, né? E, então, esse é um projeto. Eu tinha, driblando a Feira de Bolonha, ao invés de levar um portfólio, eu escolhi algumas imagens, um pouco mais contemporâneas. Essa é uma imagem dos anos, passagem dos 90 para os 2000. Eu fiz umas prints, né? E levei uma pasta de gravuras. Então, quando surgia algum editor ou alguém que se interessava pelo meu trabalho, ao invés de mostrar o portfólio, eu abria essa pasta elegantíssima, com esse papel alemão chiquésimo, um papel gramatura 500, para você ter uma ideia, e com essas impressões maravilhosas, e aí eu vendia, né? Comecei vendendo por 150 euros, porque eu não tinha a menor ideia de quanto podia custar isso. Acabei saindo de Bolonha vendendo por 300 euros cada gravura, e vendi quase todas. Não com a intenção de vender, eu abri, mostrava, e as pessoas perguntavam. Então, essa daí foi uma imagem que eu estava conversando com uma editora mexicana, e eu abri a minha pasta, mostrei, ela se encantou, comprou a gravura, e a gente iniciou um diálogo no sentido de publicar, de fazer uma publicação. Eu ainda estou trabalhando, nós estamos bem no começo dessa aventura, mas é uma coisa, é uma ilustração que foi feita há quase 20 anos atrás, produto de um estudo que eu fiz há quase 40, e que, sei lá, há 4 anos atrás, chegou a convencer um editor estrangeiro, e justamente num país onde eu gostaria muito de ser publicada, que é o México. País cheio de vida, igual a nós, um país indígena, com muita criança, com uma situação de pobreza para ser resolvida, tanto quanto a gente, né? Então, isso me move mais do que publicar um livro e ficar numa estante europeia, sei lá, por anos e anos e anos, e nunca ninguém lê, né? Sei lá. Posso estar enganada, mas eu penso assim. Pode passar, Guilherme. Aí, eu queria mostrar para vocês um erro que eu fiz, que também faz parte de aprender, né? Pode passar, Guilherme. Esse mito ele nunca foi publicado, e foi publicado, mas só que no formato exposição, aqui no Museu do Índio, que o José Carlos Levinho, que era o diretor do museu, e a curadora de uma exposição sobre os Wayampi, me chamou para compor a sala conceitual de uma grande exposição sobre a cultura Wayampi, porque o público que mais frequenta o Museu do Índio é o público infantil, que são as visitas escolares. E, se eles não entendessem o mito de criação, eles não poderiam entender o resto da exposição. Então, eu fiz no mesmo formato da série Morená, só que esses desenhos eles têm 1 metro por 70, que é o tamanho da folha. São aquarelas de 1 metro por 70 que foram usadas na exposição. Então, praticamente, eu tenho um livro pronto. Aí, o que aconteceu? Quando eu desenhei o Homem Gambá,
e o homem-mel e as mulheres abelha dos Yanomami, eu fiz um híbrido. Por exemplo, era uma figura humana, baseada nos desenhos de figura humana deles, com algum elemento do animal que pudesse ajudar a identificar essa duplicidade. Então, por exemplo, era um humano com um rabo de gambá, ou com um chifre de veado, ou com um bico de tucano. Mas você sempre identificava, virava quase que uma máscara. Então, quando eu fui fazer o trabalho dos Wayampi, eu fui usar o mesmo truque, né? Esse truque conceitual, para vocês verem como não adianta querer fazer truque com os índios. Ou você estuda e faz certo, ou você corre o grande risco de errar. Mas eu achei que era tudo ameríndio, que era tudo mais ou menos mesma... Eles, inclusive, do norte da Amazônia, achei que era tudo mais ou menos a mesma coisa, então mandei bala. Passa, Guilherme. Pode passar. Então, olha aqui. Eu fiz esses humanos com rabo. Aqui tem um com um rabo listradinho de coati, o outro com um rabo como se ele fosse um tamanduá, né? E o outro poderia já estar com um chifre igual de um veado. Era, na verdade, um pequeno detalhe dentro da ilustração, mas quando os índios, que, na verdade, fizeram toda a curadoria da exposição junto com a Dominique, eles viram todos os quadros que eu desenhei, aquele da cobra eles adoraram e tudo, mas quando chegou nessa figura, eles falaram para mim assim, não, mas não é assim. Imagina uma pessoa com um rabo de bicho? Não, isso não existe. Então, o que para os Yanomami era plausível, eu compor um híbrido na figura, para os Wayampi era inaceitável. Então, eles disseram assim para mim, é assim, para me explicar como que o xamã vê. O xamã olha e ele vê tamanduá, aí vira e ele vê gente. Aí ele vira e ele vê tamanduá, vira e ele vê gente, como se fosse dois lados de uma moeda. Ou seja, ele nunca ia ser metade gente, metade bicho. Ou ele ia ser bicho, ou ia ser gente. Dane-se você para descobrir se ele é ou não é o ancestral. Mas é assim. Então, é assim que o xamã vê. Então, eu não poderia manter essa ilustração, porque ela está absolutamente equivocada. Claro que, para um público como o nosso, isso não passaria. A gente não ia saber se está certo ou se está errado. Mas está errado. Então, lata do lixo e vamos embora fazer do jeito correto, até que os próprios Wayampi aceitem. Passa, Guilherme. Então, eu vou mostrar aqui um outro exemplo do que eles aceitaram. Então, nessa figura, o que está acontecendo? É uma cerimônia ancestral. Os humanos, que algum dia serão animais, porque o princípio é o mesmo, todos aqueles humanos lá na praia, um belo dia eles vão se transformar em pássaros, peixes, mamíferos, os bichos que existem na floresta. Começa pelos peixes e pelos pássaros. E aí, aqui é uma cena em que a humanidade dançou, cantou, ou seja, está todo mundo num transe, e então alguns começam a pular na água. E, quando pulam na água, se transformam em peixes. Então, nos momentos em que eu representei a transformação, o momento em que está transformando, aí eles aceitaram, que é esse momento aqui. O perna de gente, né? E aí, quando está dentro da água, já é corpo de peixe. A hora que caiu dentro da água, já foi virando peixe. Mas, como a perna ainda não entrou na água, ainda não virou peixe. Então, essa imagem passou. Foi aceita, porque é o momento da transição, o momento da transformação. Pode passar, Guilherme. É do mesmo modo? Pode passar a próxima? Então, do mesmo modo que eles aceitaram essa, porque é o mesmo caso. Os humanos estão dançando e, na medida em que eles vão saltando para o céu e se transformando em pássaros, você vê, uns têm cara de pássaro, perna de gente.
outros têm cara de gente, já estão com asa de pássaro. Isso também eles aceitaram. Agora, humano com rabo de onça, com chifre de veado e com rabo de tamanduá, nem pensar. Então, graças a uma grande sorte da minha vida, eu consegui a interlocução com essas pessoas que me ensinam e que me ajudam a fazer melhor, né? O desenho é uma titica, assim, meu desenho é incipiente, um desenho simplório, mas eu acho que ele vem carregado de uma história que está sendo contada com um sentido assim, como o Rui falou, não gosto muito da palavra verdade, mas não tem como escapar dela. É uma imagem que assim, ela pode nem ser muito boa, nem ser muito bonita, nem estar muito bem feita em termos de técnica nem nada, mas ela traz uma verdade. Ela traz um conto de uma forma que eu acho que é verdadeira. Isso me satisfaz como artista. Pode passar, Guilherme. Então, agora, isso para mostrei dois... Já estamos acabando? Não? Tá. Então, agora vou mostrar algumas coisas mais recentes, né? Eu tenho feito, de 3 anos para cá, porque eu me aposentei da universidade em março de 18 e intensifiquei muito minhas viagens. Já estou mais madura, meus filhos já estão mais velhos e eu estou novamente livre, leve e solta. E preciso aproveitar, porque eu ainda tenho energia para morar na floresta, para caminhar e tudo. E eu sei que isso vai acabar, né? Eu estou próxima dos 70, eu não sei se depois dos 70 eu ainda vou ter a mesma energia e tudo. Então, eu quero aproveitar bem enquanto ainda estou podendo, né? Então, eu vou mostrar para vocês uma experiência que eu passei no Xingu. Pode passar, Guilherme. Um pouco da minha viagem, para entender assim, a relação que existe entre quando eu estou lá, quando estamos viajando, o que eu faço e o que pode virar. No caso do Xingu, eu tinha o projeto nasceu lá, pode passar, nessa aldeia, o que foi instigante para mim? Na época dos irmãos Vilas Boas, o Xingu tinha 3 grandes líderes e um grande xamã. O xamã era o Sapaim, que é aquele famoso do remédio do sapo, que curou o Dr. Husky, e que se tornou muito, muito famoso como o mais poderoso xamã do Xingu. E também o que ainda está vivo, né, o Raoni, o Aritana, que acabou virando um herói de uma novela da Globo, e o Piracumã. Então, as funções eram assim. O Aritana ele era um grande líder interno. O Raoni sempre foi o embaixador, sempre foi a pessoa que levou a questão, as temáticas do Xingu para fora, foi fazer política externa, ele era o embaixador do Xingu. Até hoje ele está viajando, ele está na Europa, ele está fazendo isso, porque, novamente, está tudo em risco outra vez lá. E o outro líder, que era o Piracumã, esse era o estrategista político no seu belo sentido, interno, fazendo sempre essa ligação de como é que nós vamos articular a política nossa interna aqui. Ele é da etnia Yawalapiti, e de tal maneira que a gente continue numa relação com o mundo do entorno mais saudável. Então, o que aconteceu é que o Piracumã teve um sonho, ele morreu mais ou menos há uns 3 anos atrás, deixou uma viúva, que é uma grande amiga minha, que é uma senhora até um pouco mais nova do que eu, mas que ela é a ceramista mais fantástica do Xingu, ela é uma grande artista. Ela se chama Yamoni. Existe até um vídeo na internet mostrando ela fazendo aquela grande panela, o aurá, que é uma panela cerimonial. Ela é uma das poucas pessoas no Xingu que ainda sabe fazer essa panela. E teve um pessoal do cinema francês que fez um vídeo sobre o processo dela de criação dessa panela. É deslumbrante. Tem um vídeo no YouTube. Então, ela era casada com o Piracumã. E o Piracumã,
ele teve um sonho que ele deveria retornar para uma aldeia, porque eles mudam muito de aldeia, cansa de uma aldeia ou a terra ficou esgotada, eles mudam, tem um certo nomadismo, um pouco mais limitado hoje, porque a reserva está demarcada, mas eles não ficam tanto tempo assim no mesmo lugar, se puderem trocar. E o Piracumã sonhou e o sonho também é premonitório e também é indicativo de políticas, que ele tinha que voltar para uma aldeia aonde ele viveu quando era criança, na época do serviço de proteção aos índios, muito antes da FUNAI, tipo anos 40, 50. E ele começou a procurar, durante muitos anos, vestígios na floresta, porque, claro, uma aldeia que foi abandonada 40, 50 anos atrás, já a floresta já cresceu, já tampou tudo e tal. Ele começou a procurar os vestígios, sempre andando na mata e cada vez indo mais longe e tal, e achou o lugar. Achou, chamou a sua própria família, seu núcleo familiar, foram todos para lá, limparam a floresta, e aí apareceu uma coisa muito interessante, uma arqueologia do que foi a vida desses índios quando o SPI chegou lá. Então, encontraram carcaça de bicicleta, carcaça de máquina de costura, sandálias havaianas da época, coisas, objetos que foram levados para a aldeia pelos brancos que foram para lá naquela época, e os índios montaram um museu de arqueologia deles, que é o contrário do nosso, com essas peças, né, que contam uma história, que ajudou também a reconstituir uma história. O Piracumã falou assim, bom, então aqui nós vamos construir uma nova aldeia, né? E essa aldeia vai ser minha família que vai iniciar. 2 filhas, mulheres, casadas com... uma casada com o Suiá e outra casada com o Caiabi, e um filho homem, que também é casado dentro da própria etnia. Então, com esses 3, já dava um núcleo familiar interessante, já dava para montar várias casas, e começaram. Só que aí era um sonho do Piracumã. E aí o Piracumã morreu, e aí a Moni, a esposa, falou, não, nós vamos realizar o sonho dele. Então, foram e iniciaram a construção das casas, e nesse período que estava tudo começando, pode mudar, Guilherme, foi o período que eu fui para lá. Então, um núcleo familiar muito pequeno. Então, qual era o meu projeto? Quando eu cheguei nesse lugar, eu fui fazer cerâmica com a Yamoni, fui aprender cerâmica com ela, e, claro, que era um pretexto, porque eu queria era conversar, e saber que história é essa de como é que nasce uma aldeia, o que leva as pessoas a querer morar em outro lugar, em começar um novo núcleo, e testemunhar o começo de uma vida comunal, que é um momento muito especial, raríssimo, e que eu achei que poderia produzir um livro muito bonito, né? Eu tinha pensado em livro. Pode passar, Guilherme. Então, eu fui levando... Pode passar. Fui levando aqui o lugar onde nós ficamos, hospedados, minha rede, a rede da Yamoni, me pediu para ficar próxima dela. Eu estava com medo de não aguentar o tranco, de ficar 25 dias dormindo em rede. Então, eu levei como é que chama aquela tendinha? Eu levei uma barraquinha, né, e com um colchãozinho desses que infla para poder variar, se eu quisesse. E fez muito frio. E vocês veem que a cobertura da maloca não é cobertura de palha ainda, porque, primeiro, tem uma época do ano que é quando você corta os paus e monta a estrutura da maloca, e existe um lapso para que você possa colher a palha e fazer a cobertura. Então, foi exatamente nesse lapso, eles cobriram uma parte com uma lona plástica, por causa do frio. Começou a fazer um frio, assim, 5 graus à noite. É o que faz no Xingu, isso acho que foi agosto. É muito frio. Durante o dia, 36 graus de calor, e à noite 5 graus de frio. Então, de noite você passa muito frio, mesmo com as fogueirinhas acesas, passa muito frio. Pode passar, Guilherme.
Então, tá, já vou já terminar. Então, aqui a cerâmica que eu fiz, pode passar, Guilherme. Pode passar. Uma outra peça que eu fiz, não, volta, passa mais devagar. Vai, passa. Essa aí é a Moni, é a filha dela, com quem nós estivemos, pode passar. Então, alguns desenhos, eu não gosto de sketchbook, que é uma coisa que todo ilustrador adora. Eu tenho sempre um caderno de campo, um caderno onde eu misturo escrita com anotação de desenho, ou então caderno de desenho. Eu gosto de caderno de desenho. Isso eu sempre gostei desde criança. Sketchbook, aquele livrinho com aquelas páginas presas, amarrado, eu não gosto. Então, eu levo sempre um caderno de desenho, alguns materiais, pode passar. Vou anotando algumas cenas da paisagem, da postura corporal, então, anotações mais livres. Pode passar. Algumas aquarelas, eu levo sempre uma aquarelinha também. E essas são desenhos de exploratórios, croquis, né? Pode passar? Acabou. Bom, então, eu tenho aqui 300 viagens com 300 consequências diferentes. Eu não mostrei nenhum texto que eu tenho, mas só para dar uma ideia de que o meu trabalho está baseado nessa relação. Então, no caso aqui, a ideia era fazer um livro sobre o nascimento de uma aldeia. É um projeto feminino, porque está sendo conduzido por uma mulher, que é a Yamoni, que também é incomum na vida indígena. As mulheres estão assumindo um protagonismo político na história indígena, que é primeira vez na história deles e na nossa que isso acontece. Elas são feministas, nunca foram, né? Pelo contrário, as mulheres sempre foram muito subjugadas dentro da cultura indígena, porque não é que são machistas, é porque é diferente, existe uma divisão de tarefa entre homem e mulher, diferentes funções, mas só que, devido à nova configuração geopolítica dessas comunidades, já não é mais possível manter tudo absolutamente como é na tradição. A própria relação com o entorno exige novas posturas, novas formas de ser. Então, as mulheres, a gente viu pela última marcha das mulheres lá em Brasília, das mulheres indígenas, a força, a potência que teve a marcha, porque há um protagonismo feminino muito grande hoje na questão indígena, e as mulheres do Xingu, elas são muito importantes, são líderes importantes desse movimento. E eu tenho assim a grande honra de ser amiga delas e de participar, apoiar. Eu não apoio tanto a questão feminista, mas eu apoio o protagonismo feminino, porque isso vai reverberar em benefícios para todos, até dentro das comunidades. Só que o que aconteceu, esse projeto? Por que esse é um projeto que está adormecido? Aconteceu que, por causa do único homem nessa aldeia, que é o irmão, que também tem uma família, se desencadeou um desentendimento muito grande, já que as mulheres estavam assumindo as estratégias políticas mais importantes dentro dessa comunidade. Ele achou que isso feria os brios dele de ser, pela tradição, quem deveria estar nessa posição, mas ele não estava, até por falta de talento, né? E isso desencadeou um conflito interno muito forte, a ponto das mulheres desistirem da aldeia, botarem fogo nas suas malocas recém-construídas e irem embora. Cada uma foi viver na aldeia dos seus maridos, e ela e a Moni foi viver com Aritana, que é seu irmão, e deixaram esse índio sozinho para trás com sua mulher e suas 2 filhas. Eles ficaram isolados lá, que é bem comum também, dentro da história indígena, você ter esses conflitos internos e, muitas vezes, isolar uma família, isolar um indivíduo, e é isso que está acontecendo. Então, com isso, a aldeia pegou fogo, eu não tenho mais aldeia para contar a história, né? Porque essa não é uma história que eu vou contar
a história da aldeia que não foi, né? Então, é isso. A vida de uma pessoa que se propõe a fazer o que eu me proponho a fazer passa por esses percalços. E era isso que eu queria, então, trazer para compartilhar com vocês, que nem tudo vira livro, nem tudo dá tempo de virar livro. Mas, no caso da experiência do Xingu, acabou que virou um cartaz para o movimento Amazon Shouts, que é o movimento que o Roger Mello junto com o Vonei e o Instituto Quindim, estão fazendo um movimento aí sobre a Amazônia. E essa experiência no Xingu gerou pelo menos uns 5 desenhos finalizados que eu tenho usado em diferentes oportunidades, quase sempre com finalidade política, que também acho que é um bom destino para o meu trabalho. Isso aí. Desculpa de não falar tanto nem de livro, nem de ilustração. Cissa, que viagem maravilhosa que você levou a gente. Obrigada por compartilhar, porque é uma visão completamente diferente do que a gente pode ter como expectativa aqui no nosso universo, e essa imersão sua também com esses povos, e trazer essa maneira de olhar muito própria, né? E essa ponte que você fala, que é uma... Qual é o termo que você usa exatamente? Não é uma tradução, é alguma outra coisa, uma negociação. Que é ótima, realmente, porque é uma coisa que nos aproxima, né? Universos com visões de mundo distintas, mas que é tão precioso a gente ter essa oportunidade de viajar junto com você. Muito especial. Eu queria abrir, então, a gente tem um tempinho para conversar com a Cissa, para colocar perguntas que vocês queiram ouvir. Isso aqui é um bate-papo, né? Bom, eu não poderia deixar de fazer um comentário sobre a Cissa. Primeiro, que eu a conheço há tantos anos, é uma artista sui generis. Você é sui generis, não existe. Eu acredito que nem no mundo tem um ilustrador com a tua vivência, com a tua proposta cultural de resgate de origens, e principalmente da vivência que você tem. Eu realmente não conheço. Eu acho que esse relato que você fez faz pensar muito sobre ilustração, né? Aqui é mais perto ou mais longe? Mais perto mesmo. Assim? Faz nos pensar muito enquanto ilustradores, né? Porque é muito diferente a vivência que você tem. A minha vivência que eu tenho de pesquisar é uma pessoa isolada num ateliê e que tem como companheiro a si próprio. Eu não sei se esse tipo de pesquisa que eu empreendi ao longo de toda a minha carreira se tem um resultado, mas não tem uma transcendência, né? Eu tenho consciência disso. E você não. O teu trabalho vai muito além de si mesmo, né? Pelo fato de você viver isso. Isso não é uma coisa de agora. O que eu conheço a Cissa há tantos anos, você já faz isso há muitos anos, Cissa. Aqui é um pequeno aperitivo, vamos chamar assim, da tua vivência. Eu me lembro que uma vez eu perguntei para você, isso há muitos anos atrás, até uma pergunta indiscreta minha, perguntei assim, e você ficava sem roupa? Entendeu? Então, quer dizer, e você disse sim. Então, isso aí é algo assim inusitado. Olha, de
Tantas vezes eu já andei por aí, visitando, viajando, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Então, Cisa, você é ímpar realmente, uma pessoa ímpar, uma artista ímpar. E o que você está fazendo aqui é um breve relato, muito sucinto, da importância que você tem. Não só culturalmente, artisticamente, mas como ser humano. Estou acabando de dizer que a minha pesquisa é uma pesquisa de 4 paredes. Eu tenho pavor de sair. Tenho pavor de sair às ruas. Imagina, eu tenho pavor de inseto. Ui, deixa eu te contar uma história, então, de... Você perguntou pelada, né? Você já Foi. brincava pelada. Deixa eu contar uma história. Eu tenho um nome, Nambiquara, que quando eu vivi lá, aconteceu... Eu nem ia ter um nome, mas eles foram me dando um parentesco fake, né? Falso, para eu ir me situando, porque eu fui ficando tanto tempo, para eu ir me situando. Então, eu ganhei cunhado, ganhei umas tias, uns irmãos, né? Ali numa das aldeias. Aconteceu um negócio uma vez que acabou resultando em eu ganhar um nome. Eu tenho um nome Nambiquara. Aí, lá nos Nambiquara, os nomes não são pronunciados. Todo mundo recebe um nome. O xamã dá o nome para a pessoa, mas só o pai, a mãe e a pessoa é que sabem esse nome. Esse nome nunca será, jamais será pronunciado. Ele só serve mesmo para que a pessoa... É para a pessoa se situar no domínio de sua própria pessoa, certo? Bom, aí, então, eu ganhei esse nome. E eu não pronuncio ele, mas eu sei o que ele tem um significado. E como eu sou artista e também... Eu também queria tirar partido do fato de eu ter esse nome, né? Porque que coisa mais bonita você ter um outro nome, né? E coisa mais linda ainda não poder falar para ninguém, né? Então, eu criei uma marca gráfica, porque ninguém falou que não pode desenhar. Não pode falar, mas desenhar não está escrito em lei indígena nenhuma que não pode desenhar. Então, eu desenho, quando eu assino, quando alguém me pede autógrafo, cada vez dou menos autógrafo, mas quando eu dou, eu escrevo meu nome Cissa e esse outro nome, que é um desenhinho. Então, tá. Como que foi essa história? Saímos para uma pescaria, a aldeia inteira foi embora para pescar. Num rio que chama 12 de Outubro, e era tempo do cajuzinho, do cerrado. Então, eu sou péssima pescadora e eu atrapalho os pescadores em geral, porque eu espanto os peixes, fico torcendo por eles e nunca a pescaria dá certo. Mas, nesse dia, então, me retirei, eles estavam pescando para cá, eu fui para o outro lado, fiquei chupando caju, o caju descia pela correnteza do rio, era só entrar no rio e abrir o bocão que os cajus já vinham aí chegando, né? Então, assim, fiquei me distraindo sozinha até que encheu a paciência e eu fui deitar numa pedra e fui dormir, fui descansar. E eu estava nua, porque na verdade, eu não ficava pelada lá nunca, porque eu sempre tive a consciência de estar lá como uma gente branca, né, da minha cultura. Eu sou brasileira, eu não sou indígena, eu uso roupa. Então, assim, eu tirava a roupa para tomar banho, abaixava a calça para fazer xixi, essas coisas básicas, mas no dia a dia eu estava sempre de roupa. Agora, lá no rio, tomando banho, né, eu estava pelada, né? E aí eu fui deitar, fui dormir, fui deitar numa pedra para descansar. E tinha umas borboletinhas amarelas que elas adoram ficar sugando aquela terrinha molhada, né? E lá tinha muita, então elas forravam assim a margem. Bom, eu dormi, peguei no sono, dormi, e aí o que eu sei é o relatado pelos índios, porque eu estava dormindo, né? O que os índios me contaram? Contaram para todo mundo depois. Que essas borboletas todas que estavam ali, na beira do rio, isso daí eu devia fazer um livro, mas, enfim, não tive coragem de fazer.
que essas borboletas todas foram posando devagarinho em cima de mim e que eu fiquei coberta, inteiramente coberta de borboletas, né? E eu acho que era verdade mesmo, porque quando eu acordei, eu não dormi muito também, quando eu acordei, que eu meio que me mexi e levantei, tinha aquele monte de borboleta voando em volta de mim, eu até achei extraordinário aquilo, fiquei encantada com aquilo, mas não tinha me percebido que elas estavam em mim. Eu achei que elas estavam por ali, pela pedra, sei lá, né? E, no retorno para a aldeia, os índios vinham contando essa história, tudo em língua nambiquara, e eu não estava entendendo pataquara. Mas eu entendi que eles estavam falando de mim, porque eles punham a mão no meu corpo e falavam, aí um lá atrás dava risada, aí vinha uma mulher, punha a mão no meu corpo, alisava meu braço. Conclusão. Chegamos na aldeia, tinha uma índia, mais ou menos dos seus 15 anos, que sabia falar um pouco de português. Foi ela que me explicou. Ela falou, é porque você, a explicação que ela me deu, você, como você é branca, você só pode usar roupa. E como você não estava de roupa, as borboletas foram fazer uma roupa para você. Então, olha que coisa mais linda. Aí eu ganhei esse nome, que tem relação com essa história, com esse animal. O meu nome em nambiquara é a borboleta, né? Só que em nambiquara que eu não posso ficar pronunciando, assim, né? Mas é a borboleta. E aí eles fizeram a festa, cortaram o meu cabelo, fiquei horrorosa. Nossa, um absurdo, um escândalo de feia. Porque você imagina meu cabelo, olha, você imagina esse cabelo quase pichain, raspado e deixado uma cuia aqui em cima, que é aquela cuia indígena. Professor Pardal era pouco para a minha cabeça, entendeu? Eu achava que eu saía andando por ali, achava que um passarinho ia botar um ovo na minha cabeça, né? E esse corte que ficou horrível em mim, eles passaram a achar bonito, porque sempre eles falavam para mim que eu era feia. Falava assim para mim, cucunaná, quer dizer, feia. No dia que eles cortaram meu cabelo, que eu fiquei horrorosa, eles falavam assim, naná, ou seja, linda, né? Você ficar linda. Então, é isso que eu queria te contar sobre o quesito roupa. Então, essa é uma história linda sobre roupa, né? Eu adoro essa história da minha vida, é uma das histórias mais bonitas da minha vida, essa de ter esse nome de borboleta. Mas tem que fazer o livro, sim. Tem. Rui, muito obrigada pelas suas palavras, tão generoso. Você sempre fala mais do que eu sou. Bom, eu sou Luciana. Eu queria perguntar para você, Cissa, você falou sobre a questão do desenho para os índios, né? Que eles não desenhavam, que o desenho veio com um homem branco e foi usado por eles como uma forma de se comunicar com esse homem branco. E isso nunca tinha pensado nisso, que índio não desenhava, que era só o grafismo, né? Depois você falou, fica claro que a gente não vê desenho de índio, mas eu fiquei curiosa como que o desenho interferiu nas outras formas de expressão deles, ou se não interferiu, imagino que tenha interferido alguma coisa, a gente em contato com outra forma de linguagem, a gente, de alguma forma, muda a nossa forma de expressão, né? De ver o mundo. Queria saber se houve alguma interferência e como eles usam o desenho hoje. Eles só usam como uma forma de comunicação com o homem branco ou isso foi incorporado na vida deles de outras formas, de outras maneiras? Infelizmente, eu não posso generalizar, né? É difícil dar uma resposta sobre isso de uma forma generalizada, mas não tenho como fugir. Porque, no caso, eu estava falando sobre os Yanomami, especificamente, quando a Cláudia começou a trabalhar lá, e que ela estimulou muito os Yanomami a produzir desenhos como modo de poder compreender palavras que ela não compreendia, e, principalmente, os mitos. Porque os mitos Yanomami eles têm passagens muito complexas, muito difíceis, e tem uma infinidade de nomes. Tanto que, quando eu fui escrever a história de Naro, o gambá, a primeira dificuldade é que, por exemplo, a personagem tem duas personagens mulheres, o nome dela é Yawawarihoma. Muito difícil, tanto de escrever quanto
de uma criança poder ler. Tanto que, então, eu consultei o Bruce Albert, ele estava, na época, morando em Paris, eu escrevi para ele, e ele me deu uma resposta tão maravilhosa, uma aula. Ele me disse assim, nesse caso, o melhor é você traduzir para o português, porque vai ser um animal, e colocar em letra maiúscula, como seria um nome. Então, gambá com um G minúsculo é o bicho, um gambá com maiúscula é o personagem, passa a ser um nome. Então, assim ficou gambá, o personagem homem ficou mel com maiúscula, flor, abelha, tudo com maiúscula, né? Então, o desenho ele surgiu para suprir esse tipo de dificuldade, no caso, na tradução de uma cultura para outra, naquele caso que eu estava colocando ali. Eu não sei se isso seria o mesmo, por exemplo, para os remanescentes dos Tupinambá, lá na Bahia, que já tem uma história de quase 600 anos, né, 500 e tantos anos, desde o descobrimento. Não sei se seria a mesma coisa. Tem, por exemplo, o Sateré Maué, o desenho geométrico deles, que está representado no remo cerimonial, que não é um remo, o porantim, ele seria um bastão de mando, um tacape, uma arma de guerra. Eles dizem que aquele grafismo que está representado ali é a história do povo. Então, se é a história do povo, é também palavra. Então, a gente ali já não pode dizer que aquilo seja apenas um grafismo com a função de decorar o corpo ou de decorar o remo, vai além, é uma narrativa. Eles entendem aquilo como narrativa, é história. Então, o panorama é muito diverso, muito plural. Mas eu diria que o desenho, entre os Carajá, por exemplo, o desenho é importantíssimo, eles são grandes desenhistas. Uma coisa é quando você tem um padrão que se repete sempre. Então, vai fazer a pintura corporal no homem, sempre repete os mesmos padrões. Ou é X, ou é zigue-zague, ou é o quadrado, ou é o triângulo, que seja, mas é sempre aquele. Ou seja, está cristalizado numa forma, às vezes tem até um carimbo, uma semente da natureza que você passa na tinta e carimba, que faz 300 anos que é a pintura corporal, que é diferente dos Carajá, que estão sempre reinventando o desenho. Então, eles são desenhistas por natureza, não importa se a natureza é da geometria e acaba virando decoração do corpo, ou da panela, o que for, é um processo sempre de aprendizagem e de reinvenção. Então, eles desenham na areia, ensinam as crianças a desenhar na areia, com galhos e tal, e também, então, para eles, a entrada do papel com o lápis foi muito natural, porque foi simplesmente continuar a desenhar, só que com outros instrumentos. Então, existe o desenho enquanto desenho mesmo, em algumas etnias, em outras, eu acredito que não. Agora, sobre a questão contemporânea, já desde a época, acho que desde quando Guido Bojani, por exemplo, chegou no final do século XIX, até mesmo no século XVII, com os naturalistas que viajaram na Amazônia, sempre o desenho foi um instrumento de chegar ao conhecimento. Então, os naturalistas, por meio dos registros da natureza, dos animais, dos vegetais, estudando as sementes, como parte de um estudo de uma botânica, e que sempre sendo observado pelos índios, e que acabou virando, por exemplo, em algumas aldeias, fundamentos de escolas mesmo. Por exemplo, entre os Runicuim, entre os Ticuna, uma boa parte do trabalho da educação escolar indígena lá, já há muitos anos, desde os anos 70, que eu saiba, talvez até antes, mas eu não tenho notícia, já vem utilizando o desenho como forma de conhecimento, de buscar e registrar seus conhecimentos. E agora, na contemporaneidade, a gente está vendo surgir uma geração de artistas, desenhistas, com uma linguagem que não é padronizada, não é do passado, não é tradicional, como os próprios Runicuim. Não sei se vocês conhecem um trabalho dos Ticuna, que se chama O Livro das Árvores. O Livro das Árvores é um exemplo de um grupo étnico, como os Ticuna,
que transformou a observação da paisagem e da natureza em expressão artística, ajudados pela Jussara Gruber, que é uma grande antropóloga. Ela era artista plástica, foi se transformando em antropóloga, viveu 50 anos com os Ticuna, e foi apresentando a eles esses materiais, e eles foram se familiarizando, a ponto... Arte é uma coisa sedutora, né? A ponto de gostarem e de continuarem. Existem artistas plásticos Ticuna. E idem com os Rony Queen. Há uns 5 anos atrás, a Fundação Cartier, em Paris, fez uma grande exposição belíssima com as pinturas Rony Queen. E, recentemente, o Banco Itaú, em São Paulo, fez uma grande exposição. Não tão assim, glamurosa como foi a da Fundação Cartier, mas muito bonita e que colocou essa arte em evidência dentro de um grande centro urbano como São Paulo. Então, hoje existe uma nova geração de artistas indígenas, né, em grande destaque. E indiferentes, por exemplo, tem índio que mora lá nas aldeias e que produz arte, está sempre em trânsito para as cidades, mas que produz isso lá. Tem, como a Dayara Tucano, que ela mora em Brasília, frequentou a Sorbonne, ela fala francês fluente, tanto que ela está liderando o movimento indígena. Ela vai para Londres, ela dá o show em inglês. Ela vai para Paris, ela conversa em francês fluentemente, porque ela viveu lá, frequentou a Sorbonne, estudou arte na Sorbonne, mas ela é tucano. E, então, ela tem essa capacidade de fazer do movimento indígena hoje uma coisa mais expansiva, mais extensiva, e usa muito o mecanismo da arte. Ela é uma grande artista visual, desenha e pinta. O Jaider Isbel, também, que é um artista macuxi, que está ganhando grande projeção nacional, e vários outros. O próprio Ailton Krenak, que era uma liderança mais política, que nós conhecemos como liderança política, ele sempre gostou de arte, ele sempre gostou de expressão plástica. E agora que está mais velho, mais sábio, né? E é xamã também, se tornou um xamã, ele se dedica às artes plásticas, é um artista bastante inventivo, ele usa formas tradicionais indígenas, porém de um modo mais solto, mais liberado dos padrões, mais artístico num sentido ocidental da palavra. Então, acho que tem um universo novo que está realmente aparecendo, e eles estão cada vez mais se colocando de um modo bem autoafirmado, né? Eu sou Patrícia Corsino, já estive aqui na mesa anterior, né? Quando você fala da questão da antropologia, que você não é antropóloga, né, eu fico pensando quais são esses limites, né? Porque é claro que você não produz uma etnografia, mas você poderia produzir, né? Porque essa não é a tua proposta, né? Então, eu fico... Quer dizer, essa tua vivência com esses diferentes grupos, né? Porque também não é com um grupo só, né? Você tem uma vivência com conhecimento da cultura dos vários povos, né? Como é que você também poderia que você ter olho, até pode ser com a tua arte, né? Não exatamente da narrativa escrita, né? Trazer uma outra antropologia, né? Porque eu penso, acho que hoje a gente está vivendo aí, quando você traz aquela imagem, né, dos anos 70, quando você inicia a sua exposição, realmente, hoje a gente está vivendo um massacre indígena, né? Uma expropriação da terra. Eu acho que também é um trabalho político, você ter esse testemunho. Quer dizer, nesse momento atual, eu vejo assim como fundamental, né, você contar essas histórias, talvez, dentro de uma perspectiva mesmo política, né, da mudança, enfim, não talvez em forma de um relato etnográfico, mas de outros relatos, né? É mais um diálogo, porque eu acho assim, politicamente é fundamental, né?
Meu trabalho sempre foi político. A gente não tem como escapar da política, né? Eu sou da geração 70, estudei durante a ditadura militar, lutei contra a ditadura militar. Então, assim, eu acho que você está correta, é isso mesmo. Eu só não sou antropóloga, né? Eu gosto muito de antropologia, mas não é a minha opção profissional. Eu quero continuar sendo artista. Tem umas vantagens legais. Agora que eu estou velha, macaca velha, né? Por exemplo, eu tenho muita coisa aqui. Eu ia mostrar Guajira, mas eu tenho Guajira, eu tenho o trabalho que eu fiz com os Inã Carajá. Atualmente estou trabalhando com os Piapoco da Colômbia, porque eu vou publicar um mito em associação com um antropólogo colombiano, um cara muito bom da Universidade de Los Andes, consequência das viagens para a Festa Literária de Bogotá, da Feira de Livros de Bogotá. E, enfim, muito legal esse trabalho. Eu tenho imagens lindíssimas aqui, mas que não vai dar tempo de mostrar, fica por uma outra vez. Mas eu tenho aqui também um dossiezinho da minha experiência com os Carajá, porque ela é muito política. Resultou num livro que não é literário, mas é um livro didático. O que aconteceu lá nos Carajá? Os Carajá estão com uma sociedade muito problemática na atualidade. Eles perderam completamente o glamour, as aldeias estão numa situação de uma grande precariedade, uma grande pobreza, uma indigência mesmo. A situação de saúde é gravíssima, porque eles pararam de cultivar suas roças, até por estar num espaço já tão exíguo, tão comprimidos. E, então, eles comem a comida ocidental de péssima qualidade, inclusive aqueles salgadinhos assassinos, né? E muito açúcar também. Então, eles estão com diabetes, com pressão alta. Isso sem contar a devassidão, porque no contato com as sociedades do entorno, as pequenas cidades, também o que era uma aceitação do feminismo, da atitude feminina no corpo masculino, que era visto com naturalidade nas aldeias, virou uma franca sexualidade depravada quando esse índio afeminado vai frequentar a cidade do entorno, e isso acaba virando um problema, né? A prostituição também. Então, você tem hoje, entre as doenças, as DST também assolando as comunidades indígenas, e os Carajás são vítimas. E, atualmente, a mais grave de todas as doenças, que é o suicídio, que é um mal que está entre os Carajá, é gravíssimo, porque os jovens estão se suicidando basicamente entre os 14 e os 21 anos, é a faixa de maior incidência, e é muito alta a taxa. Então, é uma situação gravíssima. E eu tenho trabalhado lá, na Ilha do Bananal, nesses 2 últimos anos, num projeto muito bonito, que é o projeto da salvaguarda dos bens patrimoniais Carajá. Eles têm uma plumária maravilhosa, eles têm desenho, eles têm as bonecas Carajás, Hichokô, que são lindíssimas, é uma tradição artística. Cada peça daquela, mesmo que custe R$ 5 numa feira livre, para mim continua sendo uma obra de arte, porque tem um fundamento ali que é incrível, um fundamento formal, um fundamento conceitual, uma proposta estética absolutamente original e única, né? E então o projeto consistiu do seguinte: um grupo de antropólogas, alguns dos seus orientandos, né, gente que faz doutorado aqui no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que contribuem, são jovens, que contribuem com o nosso projeto. E a ideia foi a seguinte: quem são os mestres dos grandes saberes Carajá que ainda estão vivos e onde eles estão? Então, e o que eles podem ensinar e para quem devem ensinar? Então, durante 2 anos, a melhor ceramista de uma determinada aldeia circulou por todas as aldeias onde não sabem mais fazer cerâmica e fez a formação de outras novas mulheres e de crianças
então, para que essa tradição se revigore. E, assim, o barqueiro, o que corta remo, o que faz o trabalho das plumárias de Arretô, que é aquele diadema maravilhoso, esplendoroso, que representa o sol, que eles usam nas festas, nas danças, é imenso, assim, maravilhoso. Então, tem o mestre do Arretô, que também participou. Enfim, foram 2 anos de oficinas de Carajás para Carajás. A UFG, por meio do Museu Antropológico, comandou esse processo. O IFAM apoiou, naquela maior dificuldade que é trabalhar com o IFAM, né? Às vezes mais atrapalha do que ajuda, mas, enfim, pelo menos tem o peso pesado do nome de uma instituição importante para a salvaguarda do patrimônio histórico artístico nacional, né? E, enfim, concluiu esse trabalho todo, concluiu na execução de um livro que ele é quase de caráter didático, é um livro didático, até trouxe a capa para vocês verem, acabou de ser lançado, se chama Arte Inã Carajá, só que o primeiro título é na língua carajá. Eu fiz todo o projeto editorial, a parte de concepção editorial, e as ilustrações foram feitas... Foi o único artista não indígena que deu oficinas nessa salvaguarda, fui eu, porque eu entrei para fazer oficinas de desenho com crianças para produzir as ilustrações desse livro. Então, essa novíssima geração que também participou das oficinas, ilustrando o próprio processo. O livro ficou bem bonito, dentro dos limites que a gente tem, né, de dinheiro, patrocínio e tudo. E o objetivo desse livro é circular em todas as aldeias indígenas. Hoje em dia são, acho que 39 comunidades Inã, porque a maioria está na Ilha do Bananal, mas tem algumas no continente, no Tocantins. Tem uma aldeia urbana que fica em Aruanã, que é a única aldeia que está no estado de Goiás, e tem 2 que ficam já no Belém do Pará. Então, é toda essa área, o Araguaia, desde o Goiás até chegar no Pará, está repleto de comunidades Inã. Então, o projeto abarcou toda essa área. Eu viajei, mas eu não conheço tudo, eu ainda não conheço as aldeias do Pará. Enfim, acabou resultando nesse livro, que vai circular para ser usado como livro didático na escola indígena e também nas escolas não indígenas dos pequenos municípios do entorno, das margens do rio, para ajudar a criar uma consciência mais favorável, porque existe muito preconceito, e vocês não têm noção de com que violência e os diferentes graus de violência como esse preconceito aparece. Não apenas na forma dessa decadência moral e de saúde e cultural que está acontecendo dentro do território, mas também quando eles estão em trânsito, como eles são judiados mesmo, quando eles estão nas cidades próximas. Então, eles vão comprar uma coisa que custa o dobro do preço, o triplo do preço, porque é índio, ou então não vende porque é índio. Se é um restaurante, não entra, porque aqui... É tipo um apartheid mesmo. É muito difícil a situação que eles vivem. Então, é isso. Então, o trabalho é político mesmo. Bom, a gente precisa concluir agora, infelizmente, né? O assunto renderia aí até o final da tarde, mas a Cissa vai participar agora na sequência da ilustração, não é isso? Que vai ficar aqui em cima.